Fala pessoal, estamos no quarto episódio do Fórum Agrocast, que está ocorrendo aqui em Ribeirão Preto, na inauguração do Fórum Agro Regional. E hoje eu recebo o professor Luiz Aleone, da Solo Agro, que eu fiquei sabendo também que é comentarista do 15. Como é que é essa história aí? Opa! Bom, obrigado pelo convite, Henrique. São essas coisas que acontecem por acaso, né? Sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei esportes, desde a época de estudante e mesmo depois. E tinha um amigo em uma das rádios de Piracicaba e num determinado dia não teria o comentarista de um jogo do 15 de novembro lá de Piracicaba. Ele me convidou, deu certo e foi em 95, completando 30 anos agora. E é um hobby, né? Não é meu emprego, não ganho nada para fazer isso. Mas sempre que tem oportunidade, eu vou lá fazer o papel de comentarista. E eu fiquei sabendo, pessoal, também tem um podcast, Solocast? Solocast, em qual você comenta um pouquinho sobre a saúde do solo. Geral, né? Geral. Rapidamente, o Solo Agro ele é um programa de educação continuada em agricultura sustentável, dentro de um departamento da ESALC, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, da Universidade de São Paulo. Qual que é o objetivo do programa em si? Então, Henrique, tudo começou quando alguns profissionais queriam fazer pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado. Só que era exigido deles dedicação integral e exclusiva. E muitos trabalhavam. E eles não queriam necessariamente ser pesquisadores ou professores. Eles queriam aperfeiçoar o conhecimento, se atualizar, né? E aí nós começamos, em 1998, uma alternativa à pós-graduação formal, que a gente chama de stricto sensu, né? Mestrado, doutorado, e criamos uma especialização. Então, tudo surgiu daí. Específica para pessoal de nível superior, somente numa área, solos e nutrição de plantas, né? Isso evoluiu e hoje, quase 30 anos depois, ele está aberto para várias áreas do conhecimento. A gente brinca que é antes da porteira, né? A gente não entra na parte de economia, administração, marketing, não. É mais do sistema de produção agrícola mesmo. E não só na nossa área de ciência do solo, né? Então é antes e dentro da porteira, então. Exatamente. É como produzir de forma sustentável, de forma socialmente justa, economicamente viável, né? E ambientalmente correta. Esse é o tripé que a gente fala, né, de uma produção sustentável. E como que vocês se mantêm atualizados frente às grandes mudanças que o agro está tendo nos últimos anos? Esse é um desafio, né? E é por isso que nós temos 150 professores. Caramba, muita gente. Muita gente. Tem da Exalc, tem da Unesp, da Embrapa, de institutos de pesquisa, universidades privadas, muita gente do mercado, né? Por exemplo, nós temos uma especialização em bioinsumos e proteção de plantas, 30% do corpo docente é do setor privado. Então eles vêm trazer a sua experiência, compartilhar com os alunos, né? E há um tempo já no formato à distância, né? E esse formato à distância fez a gente ter hoje 2.300 alunos. Sim. Então, eu sempre gosto de falar, professor, que solo doente é planta doente, né? Tudo começa pelo solo. Eu brinco que tirando a hidroponia, que é a produção numa solução nutritiva, todo o restante depende do solo, né? E tem uma analogia interessante que se fala que a planta é um animal invertido, porque a boca dela está dentro do solo, como se fosse um animal de ponta cabeça. Então é ali que a planta vai se alimentar, é ali que ela vai ser nutrida, tanto que se a nutrição não for boa no solo, às vezes precisa-se usar artifícios de uma adubação foliar, de alguma coisa, depois que a planta já cresceu, né? Inclusive no mercado que está sendo regulado agora, que o agro ficou de fora, o mercado de carbono, né? Fala-se muito da fixação do carbono, de fato, no solo, né? Exatamente. A agricultura, ela às vezes é penalizada, principalmente pela opinião pública, de muita gente que é leiga, né? E não tem conhecimento do quanto que o sistema agrícola conserva, capta, armazena o solo. Sim. Né? É um reservatório de carbono, e em vez de ser algo como emissor. Então as pessoas só veem a emissão dos gases. O balanço do agro é negativo, né, de carbono. Então tem que considerar isso, que o solo é um armazenador de carbono, né?
tanto o solo como as próprias culturas, né? Eu vejo também, professor, que quando a gente olha para o cenário de pastagem degradada, hoje no Brasil, pelo que eu vi, tem um pouco mais de 30 milhões de hectares em pastagem degradada. Eu fico pensando se a gente tivesse a capacidade de converter isso em agricultura, né? O quanto que a gente deixaria de emitir nessas pastagens, né? Porque quando não tem nada ali, tá... E não só isso, essas áreas de pastagem degradada, se fossem convertidas num pasto de maior produtividade, quanto alimento, né? ou em outras culturas, você não precisaria pensar em derrubar áreas na Amazônia. Sim. Quer dizer, se a gente conseguisse manejar somente essas áreas que estão degradadas, já poderíamos aumentar bastante a produtividade, gerar mais empregos, aumentar a produção, fazer uma agricultura mais sustentável, porque uma pastagem degradada não é só aquela que produz pouco. Geralmente, ela tem mais erosão, o solo não está bem coberto, a reciclagem de nutrientes ela é muito baixa, né? O número de animais que podem pastejar ali passa a ser pequeno, então a criação fica extensiva. Então, sem dúvida, pastagem degradada seria uma excelente alternativa para se produzir mais sem precisar derrubar nenhuma árvore. E voltando para o tema central do fórum hoje, que é educação no agronegócio, né? A gente vê que muitos profissionais do agro, né, às vezes não têm acesso de fato à educação, principalmente aqueles que estão na mão de obra no dia a dia do campo, né? Como vocês lidam com isso, né? Como vocês fornecem educação para esses profissionais? A gente sempre começou trabalhando com o que a gente fala da ponta da pirâmide, que seriam os profissionais somente de nível superior, né? A história do Solo Agro começou no nível superior. E eles repassariam as informações para suas equipes. Mas nós percebemos também que poderíamos fazer um canal direto com o pessoal de nível médio e, mais recentemente, estamos fazendo com o pessoal de nível básico, né? Muito bacana. Então, nós estamos com uma iniciativa chamada Agro para Todos, que, junto com uma startup de educação no agronegócio, os nossos conteúdos de pós-graduação, eles são convertidos para uma linguagem para um público mais leigo ou mesmo para o pessoal de chão de fábrica mesmo, ou de que está no campo. E isso tem todo um processo de didatização, que eles chamam, né? Que é converter a linguagem um pouco mais técnica, mais acadêmica, numa linguagem que consiga atingir um público mais amplo, num vídeo mais curto, né? Que é uma tendência recente de vídeos mais curtos, informativos, que não tem aquele conteúdo técnico carregado, longo, extenso, né? Hoje existe uma demanda de informações mais curtas, mais diretas, né? E aí a gente tenta abranger desde o conceito teórico para um público mais especializado de nível superior, e aí vai diluindo como se fosse uma pirâmide para atingir uma base numa linguagem mais acessível. E quais os temas que você acha que precisa de mais atenção atualmente no agro, em termos de educação? Eu acho que existe uma carência, às vezes, do princípio de como as coisas funcionam, né? Então, se você perguntar para quem está no dia a dia, eles vão falar, precisa usar adubo. Ah, não, adubo é importante. Agora, quando você começa a espremer um pouquinho mais, qual a dose que você usa? Qual a fonte que você usa? Por que você usa? Sim. Por que você aplica nessa época e não na outra época? Aí a coisa começa a complicar. Não é só uma receita de bolo. Não é só uma receita. Os solos são diferentes, as plantas são diferentes, o clima é diferente. Às vezes uma mesma quantidade de chuva, ela se distribui uniformemente ao longo do ano, às vezes ela se concentra numa região ou numa parte do ano. Você tem culturas leguminosas, gramíneas, você tem culturas anuais, perenes. Uma coisa maravilhosa que não é recente, mas agora pegou força na agricultura, são os sistemas integrados. Então você tem 2, 3 ciclos no mesmo ano, integração, lavoura, pecuária, floresta, sim, otimização do uso da área, reciclagem de plantas, rotação, aquele ambiente que antes parecia um ambiente feio, com várias culturas espalhadas, hoje, mais recentemente, já é bem visto. Sistema agroflorestal. Sistemas agroflorestais. Você tem a árvore
entre as árvores uma cultura anual, Sim. que pode gerar grãos, que pode ter uma soja que vai gerar proteína, pode ter um pasto que vai alimentar o gado e o gado fica na sombra das árvores, então ele tem um bem-estar maior. Um ganho de peso. Um ganho de peso mais acelerado. Aí você diversifica e não aposta as fichas numa cultura só, e sim no sistema, né? Então hoje em dia não se fala de adubar uma planta, você vai adubar o sistema. Exato. Então tudo muda, né? O uso mais recente de produtos biológicos, né? Eles não são ainda a maioria. E eu vi né? que o Brasil lidera o uso de biológico, né? Muito influenciado pela guerra da Rússia e Ucrânia em 2021, se eu não me engano. A gente começou a utilizar mais biológico, até a McKinsey divulgou, e a intenção, principalmente no Cerrado para esse ano, é que os produtores adotem mais biológico na produção. Sem dúvida. E mexer com biológicos significa mexer com organismos vivos. Sim. Então tem que ter todo o cuidado do armazenamento, de tratar o inimigo natural, às vezes uma discussão muito grande. O agricultor vai produzir on-farm, que se diz. Teve até a regulação do on-farm Exatamente. recentemente. Né? Ou ele vai comprar das empresas o produto pronto. Vantagens, desvantagens. Então, está uma discussão agora, porque, teoricamente, a agricultura biológica seria o cenário ideal. Sim. Então, se tudo pudesse ser feito por meios biológicos, seria o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Principalmente num país tropical como o Brasil. Exatamente. Né? O mercado dos químicos ainda representa a maior porcentagem. E é um produto químico mais concentrado, de ação mais localizada e seletivo. Né? Enquanto que o controle biológico já é de mais longo prazo, ou mudando a comunidade biológica do sistema. Aí já não é mais o solo, é o solo mais a parte aérea da planta. E olhando para o futuro da educação no agro, e já caminhando para o fim aqui do nosso curto podcast, quais são os principais desafios que você enxerga que a gente tem na educação do agro? Eu acho que facilitar o acesso das pessoas e melhorar o conteúdo, não tanto no sentido técnico, mas no formato com que ele é transmitido. Não é? Simplificar, abordar os conceitos da forma como tem que ser abordados, mas talvez de uma forma mais rápida, mais direta e que consiga abranger quantitativamente uma população muito maior do que se você concentrar somente nos gestores, nos gerentes, porque aí você fica na dependência que eles repliquem aquela informação. Então eu caminharia em dois lados: manter a formação sólida, teórica, tradicional, associada à prática, para tomadores de decisão. Excelente, isso tem que continuar. O conhecimento muda, ele duplica a cada 12 meses. Então não tem como, né, parar. Mas se a gente conseguir atingir também um público que não é só o pessoal da base da pirâmide, é o pessoal leigo, às vezes de nível superior, que critica o agro sem saber. Sim. Comunicação do agro. Tem mesmo. mais é que taxar o agro mesmo. A agricultura brasileira, ela é só de exportação. Quem falou? Ideologia, né? Esse que é o problema. Quando a questão ideológica passa a ser mais importante que a questão técnica, esse pessoal ideológico tem uma estratégia de marketing e comunicação bem melhor do que os técnicos. Sim. Porque os técnicos estão ali no dia a dia tentando resolver os problemas, melhorar a produtividade, tratar bem o seu funcionário, treinar o seu funcionário, saber de onde ele vai comprar. Quer dizer, você falou da guerra da Ucrânia. O adubo que custava 500 passou a custar 1.000. Sim. Quer dizer, dobrou o custo de produção de fertilizantes, que representam 30% da produção. Então imagina, para quem tem que tomar a decisão ali. Por outro lado, essas crises que são péssimas, que têm esse lado negativo, elas, por outro lado, também fazem, por exemplo, o Brasil sair da zona de conforto. Então você vê novas plantas de fertilizantes que vão ser construídas, o Brasil vai retomar fábricas, porque era mais vantagem importar. Hoje se discute, não, precisamos ter mais fábricas de fertilizantes no Brasil. Então o agro é um mundo muito ágil, em constante mudança, e quem fica parado perde espaço, porque vem vindo aí uma avalanche de conhecimentos, mas ao mesmo tempo, e eu que estou há 30 anos em educação continuada,
Eu sinto que às vezes faltam conceitos básicos. E às vezes a gente se assusta. Em ver, puxa, mas você não sabe isso? Então você tem que descer um degrau. Como se fala, o buraco é mais embaixo. Sim. Então é um desafio gigantesco, porque a população é muito grande para ser, eu não digo educada, mas para ser treinada. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Fórum Agro Regional e principalmente no Fórum AgroCast, que esse foi o nosso 4º episódio.